Pessoal, então oficialmente bom dia. Então a intenção aqui de fazer essa aulinha com vocês é para poder manter vivo o que a gente aprendeu e aprendendo algumas coisas novas. E quando voltar às aulas, a gente tem uma facilidade maior para poder rever algumas coisas. Aqui a gente vai ver um pouquinho de liberação e deslizamento miofascial. Então essa aulinha a gente já viu, né? Aqui em Jataí, pela Universidade Federal de Jataí. E aí quem já aplicou até também a técnica, quiser tirar dúvida, pode ficar à vontade, tá? E aí só para poder relembrar algumas coisinhas que a gente já viu. Bom, então a liberação e deslizamento miofascial. Então a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é a seguinte: essas técnicas de liberação e deslizamento ou mobilização miofascial, existem diversas técnicas, tá? Então eu dou essa aula pelo Brasil de vez em quando. E algumas pessoas falam assim, mas aí eu aprendi diferente, né? Minha professora falou não sei o que lá, fiz um outro curso. Eu já fiz uns 3 ou 4 cursos que envolvem liberação miofascial. E os cursos que eu fiz não tem nada a ver um com o outro. Então são técnicas que se complementam, então são metodologias diferentes. E não tem nem como falar qual funciona mais ou funciona menos. Existem as pessoas que a gente vai usar algumas técnicas que não convém usar em outras pessoas. Então, por exemplo, as técnicas de liberação miofascial, elas são normalmente, tá? Tem as que são mais sutis, mas normalmente elas são técnicas mais agressivas. Se elas são técnicas mais agressivas, pacientes que têm a pele mais sensível, no caso, né, criança, idoso ou alguém que está com um pouco de sensibilidade, seja por dor ou por algum tipo de patologia, não é uma técnica indicada. Não é uma técnica indicada. Então a gente tem que procurar alguma outra técnica para poder usar com o paciente, que não seja tão dolorida, caso não dê para usar. Se você pegar, bom, você já viu o idoso, né? O idoso tem aquela pele muito sensível. Se você pegar, às vezes, com mais firmeza, mesmo que no sentido de querer ajudar ele a ficar em pé, levantar de algum lugar, fica roxo, né? Fica demasiado, fica com... chega até a cortar, né? A ter lesão na pele do paciente. E aí, se você for usar uma técnica dessa para esse tipo de idoso, ela não é recomendada. Poderia até falar assim, não pode ser recomendado para idosos, né? Mas hoje em dia, idoso tem 60 anos, tem idoso de 60, 70 anos aí que tem mais saúde que tudo nós junto aqui desse grupo, né? Então, depende muito do idoso, depende da pessoa. Não dá para definir, falar, a pessoa é idosa, não tem como usar. Eu tenho que ver qual que é o tipo de idoso para saber se tem como ou não, tá? Aí dentro dessa técnica, a gente trabalha mais com deslizamento, que eu vou mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar outras técnicas também. Então, dentro do eixo terapêutico miofascial, tem a terapia miofascial, que é essa aqui, e ela é aplicada na fáscia. O que é a fáscia? A fáscia é como se fosse uma roupa que recobre os nossos tecidos e órgãos, tá? Se eu estou falando antigamente, eu até aprendi assim, que eu aprendi de uma maneira que para a época era verdade, então, que a fáscia seria um tecido só de revestimento, como se fosse só uma roupa, fica mais por fora aos músculos. Mas não é isso, tá? A fáscia, ela está em todos os órgãos do nosso corpo, desde a parte mais interna até a parte mais externa, né? Então, ela liga a pele com os órgãos. E por isso que, às vezes, a pessoa tem um problema de órgão e pode ter uma dor referida em outro lugar, que tem relação com a parte neural, mas ela também pode ter uma relação com essa parte miofacial. Se eu tenho pouca mobilidade de um órgão, ela também tem relação com a fáscia que recobre esse órgão, tá? Então tem que pensar nesse sentido também, da fáscia. E a fáscia, ela recobre todo o músculo e ela se aprofunda. Depois tem umas imagens aqui para mostrar para vocês. E a fáscia, ela promove uma tal de tensegridade. Então, quem já passou por biomecânica já viu falando sobre tensegridade lá, mas eu vou falar aqui de novo. Então, essa tensegridade é a tal da integridade tensional. Então, é como se fosse um sistema arquitetônico para poder organizar essa estrutura que fornece um mecanismo para poder interagir fisicamente com a parte do todo. Então, o nosso corpo,
ele é formado por estruturas. Aqui do ladinho, por exemplo, ó, é uma obra de arte aqui mesmo, tá? Isso aqui é real, uma foto. É uma madeira que ela é estruturada, né? Ela fica fixa e firme por essas linhas que são amarradas ao lado. Isso aqui imita uma estrutura de uma coluna, se a gente for pensar. Então tem o corpo, tem os transversos e o espinhoso. E como fica um amarramento muito bem feito, então esse sistema que liga entre a tensão e a integridade, né, a tensão dos tecidos moles com a integridade da estrutura dura, que é o osso, então eu acabo trazendo essa... eu permito que eu consiga ficar em pé, ter movimento, fazer uma alavanca com os meus músculos junto com os ossos. Então é uma tração e compressão. Então um sistema simples, por exemplo, essa figurinha azul aqui, ó. São isso aqui tudo é desenho, mas na verdade isso tem como obra de arte mesmo, viu? É uma barra fixa ligada por linhas. Aqui também é a mesma coisa, é um sistema mais complexo. Então, barras fixas ligadas por linha. Se eu apertar isso aqui, ele afunda, depois se eu soltar, ele volta. E o corpo humano, ele também tem essa tensegridade. Ele é bem complexo, né? Então, é o sistema mais complexo. Não vou falar que é o corpo humano, que tem os animais também, tem uma grande complexidade, né, o corpo. Então, agora, olha para essa coluna aqui de novo, tá? Imagina se eu olhar para essa coluna e se eu vier aqui numa linha dessa e cortar uma linha dessa aqui. Se eu cortar uma das linhas, toda a estrutura, ela desaba, né? E se eu pegar e deixar uma mais comprida do que a outra, eu começo a causar, aqui nessa obra, dá para falar de escoliose, né? Que parece muito com uma coluna. Então, dependendo de como é essa estrutura mole, ela pode causar uma deformidade na minha complexidade inteira do meu corpo. E aqui também, ó, olha que legal, essa outra obra aqui. É madeira, que ela está fixa com linhas, né, com elásticos. E aqui nessa outra obra do meio, é como se ela tivesse recoberta aqui por um tecido, que seria a fáscia. Mas a face, existe a face superficial e a profunda. A superficial, ela se liga mais à pele, e a profunda, ela se liga mais aos músculos, e tem as fáscias viscerais, que elas estão nas vísceras, tá? Então, aí, aqui, ó, esse formato de perna, mesma coisa. Então, tem o quadril aqui em cima, e desço, fêmur, né, como se fosse o joelho, o pé. Então, ele imita o corpo humano. Se eu pegar uma linha dessa aqui e romper uma dessas linhas, isso pode causar o desabamento de toda a estrutura. Então, quando eu penso na minha estrutura do corpo humano, é a mesma coisa. Só que o corpo é muito mais complexo, né? Se uma desaba, rompe, eu tenho as outras que acabam ajudando a fazer, só que se ela ajuda, ela não está fazendo o papel dela, ela está cumprindo o papel de outra, então ela fica sobrecarregada, então isso é bem ruim. Vou ver se passa o vídeo aqui, ó. Aqui, ó. Um videozinho, deve estar para vocês verem aí, né? É um elástico, e aí quando se movimenta, ela acaba causando um movimento, e quando volta, ela volta ao tamanho normal. E o outro tem a imitação do corpo, né? Agora imagina se eu corto uma dessas linhas. É tudo muito bem pensado, muito bem estruturado. Todo o corpo vai acabar ruindo, tá? E com isso consigo ganhar mobilidade e firmeza ao mesmo tempo, que é uma característica do nosso corpo. Eu tenho uma certa mobilidade, umas pessoas mais, outras menos, né? Mas eu consigo mesmo assim manter essa mobilidade e fazer, segurar peso, bastante peso. Então, dentro do eixo terapêutico, né, pensando no tecido conjuntivo, eu tenho as características gerais. Então, o tecido conjuntivo ele é formado por matriz extracelular, que ela é abundante em vários tipos de células especializadas. Então, a função geral do tecido conjuntivo, ele tem um suporte estrutural para os órgãos,
que é o estroma, ele tem a passagem para vaso e nervo, tá? Para mim, assim, sinceramente, a parte mais importante é essa linha aí, toda essa aula. Essa passagem para vasos e nervos, ela é muito importante, porque aí entra a linha de baixo e outras coisas, né? Então, que acaba sendo um meio de troca de nutriente e metabólitos entre o sangue e os tecidos. Então, os vasos, eles transportam esse sangue, vou falar sangue bom e sangue ruim, né? No sentido que isso é um sangue com nutrido e o sangue com os metabólitos ou catabólitos provenientes das ações que a gente realizou durante o dia ou durante aquele movimento específico. E os nervos, eles têm uma importância, assim, uma importância só meia boca, né? Que o nervo ele só faz a comunicação de todo o sistema nervoso central com o periférico, que ele acaba trazendo as informações em relação à dor, ao estado, né? Então ele traz a propriocepção, eu tenho que lembrar, lá em biomecânica de novo, lembra quando eu mando um impulso nervoso, eu recebo outro de volta para saber, né, resumindo, se o que eu mandei está trazendo eficácia e efetividade para o que eu quis fazer o movimento. Então, se eu vou levantar o meu braço, eu mando um estímulo para os músculos que têm relação com levantar o braço, e ao mesmo tempo me traz um feedback para saber, será que eu consegui levantar o braço da maneira que eu quis ou não? Agora você imagina, se tem alguma coisa no meio do caminho, impedindo que o impulso nervoso chegue lá, ou que ele chegue com clareza, ou eu vou mandar um impulso errado, ou eu vou receber um impulso nervoso errado. E isso implica que eu não sei se estou fazendo certo ou não. E se eu não sei se estou fazendo certo ou não, eu vou mandar um outro impulso para poder corrigir, mas só que se a informação que chega até lá não está vindo certo, ela volta de maneira errada também, e aí vira um rolo que a tal, facilitando um pouco, a propriocepção do indivíduo acaba sendo prejudicada. Então, se eu pensar só nesse fator de passagem de vaso e de nervo, quando eu trabalho com tecido conjuntivo, eu consigo melhorar, então, a passagem dos vasos e a passagem nervosa. E isso implica que eu consigo melhorar o aporte sanguíneo e nutricional do tecido e consigo melhorar a propriocepção do tecido. E tudo isso muda demais. E o legal disso é que, dependendo do caso do paciente também, o efeito é imediato. Tá? O efeito é imediato. Mas é tudo bom? Não, né? Dói. Eu falei para vocês. Às vezes pode causar certo desconforto ou muita dor. E às vezes pode deixar meio roxo o tecido, tá? É porque não é necessariamente relacionado à força que você coloca. Tem gente que tem mais facilidade para ficar um pouco mais roxo o tecido. E aí você tem que avisar o paciente se ele está disposto, né, sabendo que vai acontecer isso, tal. E aí ele vai ver se ele quer ou não receber o tratamento, tá? Ele atua contra a invasão de micro-organismos, né? Então estamos falando do tecido conjuntivo, não da liberação miofascial ainda, mas é onde que vai atuar. Então atua contra a invasão de micro-organismo, ajuda na cicatrização de tecido, né? Então tecido de granulação, e é um local de armazenamento de gordura também. Eu sei que todo mundo adora isso, ter bastante armazenado, ainda mais na pandemia, né? Mas, bom, e aí dentro do tecido conjuntivo, a gente tem, então, diversos tecidos que ajudam a gente. Então, adipócito, por mais que, tecido adiposo, né? Mas ele ajuda muito em relação à parte hormonal. Tá? A gente só consegue produzir hormônio porque a gente tem tecido adiposo. Se não tivesse, a gente teria deficiência de produção de tecido adiposo. De hormônio, desculpa. Se a gente tivesse pouco tecido adiposo. Então, a parte hormonal, ela é devido a... quem é responsável por essa parte hormonal, justamente acaba sendo o tecido adiposo. Lógico que em excesso não vai produzir mais o hormônio, tá? Mas a gente tem que ter. Tanto que, principalmente mulheres têm questões hormonais mais importantes do que homens, normalmente. Mulheres que são extremamente atléticas, chega uma hora da vida delas que elas têm que fazer reposição hormonal, porque ela fica com uma porcentagem de gordura no corpo tão baixa que ela acaba tendo deficiência hormonal.
e ela acaba tendo até menopausa precoce por conta disso, tá? Então, por isso que eu sei que vocês não são muito atleta por conta disso até, né? Tem que garantir, mas é importante a gente entender também que ser atleta apenas não é um sinal de saúde, tá? Dependendo do grau que a pessoa tá, ela tem que fazer muitos usar outros recursos para poder melhorar essa questão hormonal. Bom, aí tem substância base, os plasmócitos, neutrófilo, fibra colágena, linfócito, fibra nervosa, macrófago, fibra elástica e reticular. Dentro da matriz fibrilar tem fibra do sistema colagenoso, fibra do sistema elástico, e a não fibrilar tem o colágeno não fibrilar, os glicosaminoglicanos, né? Então, quem lembra lá de biomecânica tem muita relação com ácido hialurônico. E aí tem os proteoglicanos, que é formado pelas proteínas mais os GAGs, que é o glicosaminoglicano. Quem lembra lá de biomecânica ainda sabe que os glicosaminoglicanos eles têm uma grande preferência por água. Se eles têm preferência por água, eles puxam água, quer dizer que o tecido, ele quanto mais bem hidratado, melhor. E a hidratação do tecido, ele ocorre por que meio? Gostaria que vocês me respondessem. Quem lembra aí? E quem não lembra, fala que não lembra. Como que ocorre a hidratação tecidual? Um de cada vez. Obrigado, Rael. Bom demais. Ó, a hidratação, ela ocorre primeiro por um meio que é o mais importante, que é a pessoa se hidratando. Ela é tomando água, tá? É óbvio, mas nem tanto. Por que nem tanto? Porque tem muita gente que não toma água o suficiente. Então, assim, a hidratação do tecido pode ficar complicada por conta disso já. E qual que é o outro fator que internamente ocorre? A hidratação, ela ocorre pelo movimento, tá? É pelo movimento. É lógico que tem o transporte, precisa assim que o sangue vai ajudar, mas o tecido ele só é hidratado através do movimento. E aí, de novo, a gente tem que lembrar que não é um movimento extremo. Ah, quer dizer então que se eu fizer um triatlon, meu tecido vai ficar hidratado? Não, seu tecido vai ficar desidratado porque de tanto impacto e tanto uso que você tem dele. Mas ficar numa parte assim, parado, sem fazer nada, ou fazendo muito pouco, e fazendo muita coisa, também é ruim, tá? Então é o meio termo, eu tenho que fazer movimentos, eu tenho que trazer movimentos para a pessoa. E o problema é que quando a pessoa tem dor, o que ela faz é o quê? Ficar mais imóvel. E quanto mais a pessoa fica imóvel, mais imóvel ela vai ficar. Porque a imobilidade, ela traz a desidratação do tecido. Lembra de biomecânica? Eu falei um monte de vezes para vocês que no corpo, tudo aquilo que a gente não usa, a gente absorve. Porque por que eu tenho isso? Né? Então, osso, eu não uso, absorve. O corpo absorve ele e joga fora. Massa muscular, eu não uso, joga fora. Massa cinzenta, que é pensar, eu não uso, joga fora. A gente vai desgastando. Essa sensação que a gente tem, às vezes, fala assim, nossa, faz tempo que eu não vou para faculdade, parece que estou ficando meio burro, assim, não estou conseguindo lembrar das coisas. Então, acontece. Imagine isso ao longo dos anos, né? Então, a pessoa, quando ela para de trabalhar, ela para de fazer as coisas, a gente vai deteriorando porque a gente não vai usando mais. Então, a gente tem que se manter sempre ativo fazendo alguma coisa para manter sempre vivo essa parte e crescendo ou mantendo, né? Então, é importante a gente realizar movimentos. Mas também, assim, não é a lei do 8 ou 80, né? Ou eu fico em casa parado sem fazer nada, ou eu vou correr o Ironman, né? Fazer uma maratona. Não é assim também. Mas é proporcionar movimentos, tá? Aí tem as glicoproteínas, os fatores solúveis em água, gases e nutrientes,
E as enzimas, as proteases, as glicosinases, as metaloproteinases também, que tem tudo no tecido conjuntivo. O colágeno é a proteína mais abundante do organismo, né? Então tem de 25% a 30%, e a gente tem vários tipos, os fibrilares, os associados às fibrilas, ela forma uma rede e forma as fibrilas de ancoragem que vão suportar os tecidos. E a diferença entre as cadeias do colágeno, ela dá origem aos diversos tipos de colágeno. Então, mais de 25 tipos já descritos que a gente acaba tendo no corpo. Bom, e aí a gente tem a face superficial, como eu falei para vocês. A superficial é uma face mais subcutânea, que ela acaba envelopando todo o corpo como uma roupa de mergulho. Então, se você olhar na imagem do lado aqui, eu tenho essa imagem aqui, ó, que é um cadáver, ele está com o osso, está com as vísceras, está com tudo. Essa outra parte aqui é como se tivesse tirado toda a face do paciente, desse cadáver, e colocado aqui. Então ele está sem osso, sem nada por dentro, sem músculo, sem víscera. E se você olhar, é como se fosse uma roupa de mergulho, aquelas roupas de neoprene, né? Ela fica meio fofinha ainda, mesmo sem o preenchimento. Essa fáscia, ela ajuda a dar o formato para o nosso corpo, tá? Então a fáscia superficial é o que ajuda a dar o formato. E nela tem os vasos linfáticos e os vasos periféricos, e ela estica-se em qualquer direção. Então, ela tem uma alta porcentagem de elastina. E ela vem um pouquinho no músculo, mas ela não é tão importante assim na parte muscular. Já a profunda é o que recobre a musculatura e o que se aprofunda até os ossos, tá? Então, ela fica abaixo da superficial, ela envelopa os músculos, nervos e vasos e veias. Ela desdobra se fundindo com tendão, ligamento e osso, e tem como característica o tecido conjuntivo denso, sem gordura e fibroso. Então, a gordura fica no superficial, e na profunda ela não tem gordura. Ela tem um tecido fibroso e irregular com uma organização em multicamada, porque essa fáscia é a que estrutura melhor o músculo, ela suporta mais, ela dá uma estrutura mais interna. A espessura é mais variável de acordo com onde tem mais ou menos demanda mecânica. E ela é firme e rígida, né, com pouca elasticidade, tem menos de 1% de elasticidade. E ela é ricamente nervada, então ela tem os mecanorreceptores faciais, tá, que ficam na face. Galerinha, qualquer coisa vocês perguntam, tá? E a dor miofascial? Ela é uma desordem muscular regional caracterizada pela presença de pontos hipersensíveis, que são os trigger points, né? Os trigger points, além de ser ponto hipersensível, eles disparam uma dor em uma outra região, tá? Então aqui ó, podem produzir dor referida. Eles são localizados em banda rígida de músculo esquelético, que é onde o músculo entra mais em contratura. O que eu quero que vocês se lembrem? Deixa eu colocar a minha imagem aqui um pouquinho, só para vocês me verem aqui. Então, assim, ó, quando eu penso na banda de tensão, vamos supor que eu tenho um músculo inteiro aqui. Não é que o músculo todo vai ficar tenso. Ah, eu tô com uma tensão muscular, tá? Não é isso. Mas algumas fibras desse músculo vão ficar mais tensas e as outras vão ficar mais de buenas. Aí, na região que ela fica mais tensa, é essa banda de tensão. Viu? Então, a banda de tensão é justamente onde fica mais tensa. Não é o músculo todo. Tá bom? Vou voltar para a apresentação. Então, normalmente são doloridos a palpação e produzem dor referida. Então, dor referida, o que é uma dor referida? Por exemplo, tá? A dor referida, uma das que eu gosto de dar exemplo, que é bem interessante e bem comum acontecer, são aquelas pessoas que têm dor em uma região e essa dor é causada por um problema muscular em uma outra região. Por exemplo, dor de cabeça. Tem muita dor de cabeça que a pessoa sente uma dor no fundo do olho, uma dor aqui na lateral, tal, que ela não tem nada a ver com a cabeça. Ela tem relação com qual músculo? Quem já fez minha aula deve lembrar, tá? Com o esternocleido. Né? Então, às vezes, uma palpação aqui do esternocleido que vai acabar causando a reprodução da dor. E aí, o tratamento
vai ser lá do esternocleido do paciente. E aí tem essa dor referida que ele acaba apresentando. E aí tem o sistema colagenoso multimicrovacuolar de absorção dinâmica, né, os hemicidas. Os hemicidas, eles permitem as mobilidades dos planos teciduais, preservando a estabilidade dos elementos. Ele se encontra por todo o corpo e não existe estrutura orgânica, visceral, muscular, nervosa, vascular ou cutânea que não se encontre envolvida pelos hemicidas. O hemicida, na verdade, ele faz parte da fáscia, é a interligação dinâmica que existe de toda a fáscia. Aí tem um videozinho aqui, né? Lembra? Então, só para vocês lembrarem aí, ó. Toda vez que eu tenho... Essa é a fáscia aumentada. Mostra as fibras faciais, né? Então, a gente achava que a face era só um tecido, assim, como se fosse um tecido de roupa. E ele forma essas árvores, né? E as ramificações, que elas vão se unindo e se separando de acordo com as trações e compressões que acabam acontecendo no corpo. Então a gente vê lá os planos de deslizamento. Você olhar lá para o fundo, tem um plano, e mais para frente da imagem tem um outro plano. Aí, ó, tem o tecido adiposo que fica na fáscia. E se você olhar bem aqui, ó, nesse ponto, é um capilarzinho. Aqui ele, ó, aumentado. E esses capilares, né, esses vasos, eles não se rompem porque eles estão na parte facial. Porque imagina, se fizesse uma tração muito intensa como esse vaso, ele se romperia. Dependendo do calibre dele, ele não tem muita elasticidade, ele não tem nem fibra elástica. Aí, um movimento um pouco mais amplo já ia acabar causando uma lesão vascular no indivíduo. Aqui a face do antebraço, tá vendo essas linhas aqui? Elas se aprofundam da pele, transmitem as forças para o músculo que vão transmitir lá para o osso. E para os tendões e ligamento. Então aqui, ó, é um tendão. Essas linhas vermelhadas aqui é a parte do vaso. E eles se comunicam, essa parte mais superficial, ela se dobra lá e se aprofunda. Ela vai lá mais profundo. E tem em tudo quanto é lugar, no músculo, no osso, no periósteo, nos lóbulos gordurosos. Ela é muito hidratada, né? Lembrando, se ela é hidratada, para poder se hidratar tem que ter movimento. E se não tem movimento, perco a hidratação do tecido. E aí a gente fala que ela é muito translúcida, que ela transmite a informação como se fosse uma fibra ótica, que é mais rápida que a parte nervosa, que alguns neurocientistas estão estudando isso agora, acredita? E alguns neurocientistas acreditam que essa estrutura carrega a consciência. E essa parte de consciência, ela tem muita relação com algumas terapias que a gente vem estudando hoje em dia. Seja lá do microfisioterapia, o PNS, entre outras coisas. E por isso que algumas pessoas, elas evocam sentimentos e sensações quando elas são tocadas, tá? Eu acabei que nem falei para vocês, eu acho que eu não tive oportunidade. Fui dar um curso esse ano, antes da pandemia, né? E aí tinha uma aluna lá que ela falou assim, professor, eu tenho um problema que quando eu sofri um acidente, eu tenho uma cicatriz na minha perna, quase morri. E aí, toda vez que eu toco na cicatriz, de maneira assim, meio que sem querer, sabe? Não quando ela tá olhando a cicatriz, que é lavar a perna, por exemplo. Mas quando ela toca, ou alguma coisa toca na cicatriz dela, que ela não estava esperando por aquilo, todo o sentimento do acidente volta naquela hora. Toda aquela parte de sensação e sentimento que ela tinha naquele acidente.
Então é bem interessante essa parte do corpo. Bom, aí o ponto gatilho. E era isso que eu queria mostrar para vocês naquela hora. Tudo isso aqui ó, é um exemplo como se fosse um tecido muscular. E aí tem as miofibrilas aqui dentro. E dentro dessa faixa tensa de tensão, uma banda tensa, eu tenho aqui um ponto gatilho. Então esse ponto gatilho, quando ele é ativo, ele faz a musculatura, as miofibrilas se encurtarem. Se elas se encurtam, se elas se deslizam aqui, elas ficam como se fosse uma contratura, ou tipo de um nódulo, mas não é necessariamente um nódulo, tá? Pode ser que o nódulo seja um trigger point, mas pode ser que só que ele seja um nódulo de tensão mesmo. Então aqui, ó, os sarcômeros eles ficam encurtados, e aí, como eles encurtam no meio, os que estão em volta ficam alongados, então forma essa banda tensa aqui. E para poder formar essa disfunção, tem duas teorias. A teoria dos botões sinápticos disfuncionais e a teoria da crise energética. A teoria dos botões sinápticos disfuncionais fala assim que por algum motivo os botões sinápticos liberam excessivamente catecolamidas e despolarizam a membrana pós-sináptica, levando a um estado de contração local e sustentado. Já a outra teoria fala da crise energética, que durante um processo onde há uma ruptura do retículo sarcoplasmático, a liberação do cálcio, que por sua vez entra em contato com as proteínas contráteis e leva ao estado de contração local e sustentado. Mas independente de qual teoria for a certa ou errada, entra o que eu falei para vocês, né, na parte mais importante lá, que a circulação sanguínea normal ela é capaz de reverter os dois processos citados anteriormente, e mais numa circulação deficitária, os processos intensificam e geram um círculo vicioso, tá? A pessoa não sai daquele estado. E aí, como que eu posso fazer? Por movimento, por exercícios, tá? Dá para fazer sim, mas dá para fazer por meio de liberação ou deslizamento miofacial. Meto a mão no paciente lá e faço os deslizamentos e liberação miofacial. Na patobiomecânica podem ocorrer, né? Então, por que a pessoa tem? Pode ser microtraumatismo por pequenas repetições, movimentos repetitivos, movimentos rápidos, posições de tensão, né, com uma postura inadequada, ou macrotraumatismo, Professor, que é o overuse. Pode falar. deixa eu te perguntar, no caso dessa menina com essa sensação na cicatriz dela, se fizesse esse deslizamento, essas coisas, talvez ia melhorar essa sensação que ela tem? Esse deslizamento dela aí, no caso dela, não ia ajudar muito, porque a cicatriz dela era bem na canela, bem na frente, e tem bem a parte óssea ali, sabe? Aham. Se fosse numa região que tinha mais músculo, Entendi. aí talvez teria um resultado melhor. Mas o dela, para esse caso específico, talvez não ia ajudar muito, não. Mas se for num lugar de músculo, talvez. Entendi. Obrigada. Tá? Mas só para poder aprofundar ainda no que você perguntou, tem uma coisa que a gente trabalha que sai um pouco ainda do deslizamento miofacial, que chama dessensibilização cicatricial, que a gente tira a sensibilidade, porque às vezes a pessoa ela relata que ela tem muita dor, tal, né? Fica mais sensível. Aí é uma outra coisa que a gente usa, porque se está muito sensível, se eu colocar força vai doer muito. Aí eu trabalho com, tipo, algodão, água quente, água gelada, toque. Eu fico sobrecarregando de informação mais sutil para poder começar a dessensibilizar. Inclusive dá para usar eletrotermofototerapia também para poder trabalhar nessa região, viu? Tá bom. Obrigada. Nada. Então, as posições de tensão e o macrotraumatismo, que é o overuse, né? Então, o overuse é o excesso de uso. Normalmente, a gente usa o termo overuse para atletas. E para trabalhadores, a gente usa movimento repetitivo, né? Lero Dort para trabalhador e, normalmente, para atleta, a gente usa o termo overuse. Que quer dizer a mesma coisa. Ficar repetindo o movimento um monte de vezes, vai estressando e vai tendo lesão naquela região. Professor, Diga. deixa eu te perguntar. Vai lá. A minha mãe, ela trabalha como professora. Ela estava trabalhando, né, e exercitando muito o braço, enfim. Aí depois ela parou. E aí ela começou a sentir muita dor, porque ela parou de uma vez por causa dessa quarentena, sabe? Ela começou a sentir muita dor no braço. É por causa daquele trem, tipo assim,
de um extremo ao outro, no caso, tipo assim, tava trabalhando demais e do nada parou. É isso talvez que causou a dor? Então, ela parou, tipo assim, ela parou de trabalhar, né? Uhum. Mas ela não parou de viver. Ela deve estar fazendo alguma coisa na casa dela e na tua casa, que isso pode estar piorando o sintoma dela. E qual que é o problema que normalmente o paciente tem? O paciente tem pavor ao trabalho. Não estou falando da tua mãe, não, estou falando de todo mundo. Uhum. A pessoa, ela entende que o trabalho causa mal para ela, machuca ela. E ela entende que isso acontece muito com homem jogador de bola. O cara acha que o trabalho dele faz mal, mas ele jogar bola de final de semana e se arrebentar lá, não, é gostoso. Aí, durante a semana, ele fica com dor por conta do futebol, mas ele acha que é o trabalho que está causando dor. Porque no futebol, por mais que ele se arrebenta, ele gosta. E no trabalho ele não gosta. Então, assim, no momento de pandemia e como ficou todo mundo em casa, o que a tua mãe tem que ver, tem que pensar um pouco, mas assim, o que pode ser que ou pode ser postura de dormir, ou postura de trabalhar em casa, talvez ela está fazendo alguma atividade aí que está causando mal para ela, ela não percebe, e essa postura que ela faz aí, ela agravou algum problema que ela já tinha, por exemplo. Então tem muita gente agora na pandemia, por mais que não está carregando peso, só que está com muita dor lombar. Porque a postura que a pessoa fica sentada o dia inteiro no computador, o dia inteiro assistindo televisão, o dia inteiro fazendo outra coisa, aí isso vai piorando o sintoma dela de dor lombar, por exemplo. Aí tem que perceber o que é que está causando. Entendi. Obrigada. Nada, pode ser. Aí também aprofundando um pouco. E pode ser fraqueza, mas no sentido, fraqueza muscular no sentido de pouca ativação do músculo. Porque quando eu penso em postura, não vou ficar mais forte da minha postura. Eu fico com uma postura melhor porque eu ativo melhor minha musculatura. Então pode ser que tenha acontecido isso. Mas também no dela, do ombro, pode ser um trigger point. Que aí você pode ter razão nisso. Porque aí pode disparar um trigger point justamente porque nesse momento é um momento assim, que muita gente passou por estresse, né? Porque as pessoas têm a impressão que ficar em casa é tranquilo. Mas quem está ficando em casa sem trabalhar nem nada e preocupado com outras coisas pode causar um estresse profundo que a pessoa não percebe que isso está fazendo mal para ela. E isso pode desencadear outras coisas também. A Milena está falando que acredita que pode ser isso, mas pode. Tem muita relação. Bom, se alguém mais quiser alguma coisa, pode ir perguntando, tá? A gente tem mais uns 10 minutinhos ainda para terminar, talvez a gente vá um pouquinho mais. Então, os critérios para poder saber se é um trigger point ou não. Então, tem que ter uma banda de tensão muscular. Às vezes ela não é perceptível, porque às vezes tem tecido adiposo, ou o músculo está tão tenso que eu não consigo perceber a banda de tensão dentro do músculo. Mas ela vai ter uma dor intensa no trigger point, uma banda de tensão. Viu, Milena? Depois você pode testar isso com ela. Ela vai ter uma reprodução da dor por pressão do nódulo doloroso. Então, quando você pressionar aquele nódulo na pessoa, ela vai relatar que a dor que ela vem sentindo, ou ela aparece, porque às vezes ela está sem dor naquele momento, ou a dor aumenta, tá? Vamos supor, ela tem dor no ombro direito. Aí você aperta o trapézio dela, um pouquinho longe do lugar que ela sente a dor, e ela fala, nossa, você apertou aí? Aquela dor que eu sinto tá pior demais. Então, possivelmente, é o trigger point que está desencadeando essa dor nela. E também pode ser estresse, pode ser um monte de outras coisas, mas a questão é, o trigger point está lá. Pode ter uma limitação de ADM decorrente da dor e os critérios menores. Então, evocação da reação contrátil, visualmente ou a palpação, é a hora que você palpa, você carca o dedo no paciente lá, você sente, o músculo contrai sozinho. Não é que a pessoa contrai de dor, fala, nossa, doeu, e contrai. Você vai perceber a musculatura contraindo, mesmo sem o paciente fazer força para contrair. Reação contrátil ao agulhamento do trigger point. Isso aqui mais é para agulhamento a seco que a gente usa. Demonstração eletromiográfica de atividade elétrica, mas aí para quem tem eletromiógrafo. E dor, anormalidade sensitiva na distribuição de um trigger point à compressão correspondente. Ou seja, eu pressiono e dispara a dor que aquela pessoa tem. Se ela já tiver a dor, ela vai falar, nossa, minha dor piorou, tá? E esse diagnóstico ele é confirmado quando 4 critérios maiores e 1 menor são evidenciados.
E como a gente pode fazer uma avaliação por escala visual analógica, né? Eu pergunto para ela quanto que tem de dor de 0 a 10. Toda vez que vocês forem tratar alguém, é muito importante que você saiba quanto de dor a pessoa tem, porque senão a pessoa fala assim, ah, tá doendo. Aí você trata, e agora? Ah, tá doendo ainda. Mas só que ela não te falou que tava doendo 10 e agora tá doendo 2, né? E aí a gente fica achando que não funcionou. Então a gente tem que partir para esclarecer o quanto que essa dor continuou igual ou está diferente nesse momento. Aí, e essas setinhas aqui é para poder lembrar de fazer os movimentos, né? Você faz movimento, flexão, extensão, rotação, inclinação e vê o quanto que melhorou, tá? Você pode usar a goniometria ou vai no olho mesmo, o fotográfico que acaba sendo melhor. Falar, faz o movimento, e aí, como que você acha que está agora? Bom, tratei, e agora, como que ficou? E os sinais e sintomas, então, que a pessoa apresenta. A dor difusa de um músculo ou grupo de músculo, dor regional em peso, queimação, latejamento, surto de dor e referência de dor à distância, é aquele esquema de dor referida. Às vezes a queixa de parestesia, sem padrão neuropático. O sem padrão neuropático a pessoa não tem problema neural e o sintoma é como se tivesse tendo um problema neural. Banda muscular tensa, palpável, contendo ponto gatilho, a ausência de padrão de dor radicular ou neuropática e reprodução das queixas ou alteração da sensação durante a compressão do ponto miálgico. Então, você palpa e reproduz a queixa ou alteração de sensação. Porque eu estou falando de dor, mas pode ser formigamento, né? A pessoa fala, nossa, fica meio que formigando meu braço. Aí você palpa, aperta, e aí quando você aperta, a pessoa fala, nossa, piorou muito. Né? Então, o formigamento, não a dor. Então, tem que ver se é uma coisa ou outra. E alívio de dor após o estiramento do músculo. Então, depois que você estira a musculatura, que você alonga, aí a pessoa fala, nossa, melhorou. Isso acontece muito para piriforme, viu? Tem muita gente que tem dor na lombar baixa, no glúteo, ou com irradiação para o membro inferior, que pode ser piriforme, que pode aliviar pressionando, deslizando ou alongando. Possível limitação da amplitude de movimento, encurtamento muscular ao estiramento passivo, possível redução da força muscular ao teste manual. A pessoa se sente fraca, fala que o braço dela está pesado, tá? Por exemplo, se for braço, né? E a diferença da fibromialgia e da síndrome dolorosa miofascial, né? Então, a fibromialgia, ela é caracterizada pela ocorrência da dor difusa e migratória acima e abaixo da cintura, à direita e à esquerda do corpo, durante mais de 3 meses, com identificação à palpação em pelo menos 11 dos 18 pontos dolorosos, né? São tender point. Qual que era a diferença dos tender points para os trigger points que eu falei para vocês? Vou responder já, só para vocês pensarem um pouquinho, né? Os tender points, eles são aqueles pontos, são pontos hipersensíveis, tá? Então, é um ponto que você faz uma palpação não dolorosa e o paciente relata a dor. Agora, então, imagina você pressionando com o seu dedo o seu braço, de uma maneira que não causa dor. Com essa mesma pressão que você fez no seu braço, você vai chegar num outro ponto e vai pressionar igual, só que aí vai ter muita dor. Então, essa pressão, ela acaba sendo um tender, ou melhor, você causou uma pressão não dolorosa em uma região do teu corpo e teve dor. Então, é um tender point. Agora, para ser uma fibromialgia, ela tem relação com essa imagem aqui, ó. Desses 18 pontos, 11 pontos, pelo menos, a pessoa acaba tendo dor, tá? Mas, hoje em dia, é mais importante associar essa linha de baixo aqui, ó. A pessoa sempre está fadigada o dia inteiro, ela tem um sono não reparador, ela dorme e acorda cansada, tá? Ela tem síndrome do colo ou bexiga irritável, então tem problema gastrointestinal e urinário. É comum ter cefaleia, é comum sentir parestesia ou inquietação de membro. É comum essa pessoa entenda uma coisa. Ela tem comportamento, é uma síndrome depressiva, não é que ela é depressiva. Eu comentei isso com vocês, tá?
Então, normalmente são pessoas que enxergam o copo meio vazio, né? A pessoa que tem uma tendência a ser um pouco mais depressiva, mas não que ela tenha o diagnóstico de depressão, tá? Entre outros sintomas. Então, isso caracteriza um pouco mais de fibromialgia, tá? Que é essa imagenzinha aqui que eu falei para vocês. Mas independente se é fibromialgia, se é trigger ou tender, dá para tratar com traço miofascial. A não ser que a pessoa tenha muita dor, você não consiga palpar e aprofundar a palpação, tá? A Priscila está falando aqui que fez com a mãe dela do piriforme e deu certo e melhorou, né? Então, realmente, tem muita dor que a pessoa acha que é hérnia de disco até, viu, gente? Que vocês vão salvar eles porque eles acham que o problema é a hérnia. Às vezes até tem hérnia de disco, tá? O médico até tem o diagnóstico lá de hérnia de disco. Mas aí, só de você fazer a liberação do piriforme, por exemplo, ou alongamento do piriforme, depois que você alonga, porque durante o alongamento vai causar um pouquinho de desconforto, diminui muito a dor do paciente. E aí o paciente acha que você é o Deus, né? Falando, nossa, né? Achei que tinha que fazer uma cirurgia aqui na minha hérnia, e a hérnia fica lá, ad eterno, até morrer fica lá, nem... O problema são outros problemas, a gente tem que saber verificar isso no paciente. Então a gente tem que ter um conhecimento de anatomia topográfica, né, de anatomia palpatória, fazer uma palpação rodada, que é no sentido de reproduzir o sintoma do paciente, mas não causar. Como assim reproduzir e não causar o sintoma? É como eu falei para vocês, a pessoa tem uma dor no ombro. Eu vou fazer uma palpação para poder reproduzir a dor que a pessoa tem no ombro. Porque você sabe, se você palpar com muita força, independente de quem seja, a pessoa vai relatar dor pela palpação, fica uma palpação muito intensa, tá? O posicionamento do paciente do terapeuta, né? Então, se posicionar e posicionar o paciente de uma maneira que vai ficar confortável para os dois, e executar a técnica que é o traço miofascial. Indicação: síndrome dolorosa miofascial, dor musculoesquelética de origem posturo-cinética, que é a postura inadequada, retração e encurtamento muscular, então quem é encurtado dá para trabalhar, rigidez corporal, né? Então estado degenerativo crônico, tomando cuidado com o tipo de pele do paciente para não causar nenhuma lesão nela, tá? E outras coisas que dá para trabalhar também, inclusive melhora de performance em esporte, entre outras coisas. Cuidado, né, e contraindicação. Tem relação, então, aqui com essa parte das doenças de pele, então tomar um pouquinho de cuidado. O estado trófico da pele, a fragilidade, né? Aqui, ó, esse carinha aqui, ele tem essa síndrome de Ehlers-Danlos. O tecido se estica demais. Se ele se estica demais, não é nem questão de ser contraindicado, é porque possivelmente o cara não tem problema de liberação, para fazer liberação miofascial, tá? Lesão e úlcera cutânea, dermatite de irritabilidade de contato, né? Então aquela pessoa fala, nossa, é só tocar em mim que começa a dar coceira ou fica vermelho e tal. Então talvez não seja adequado fazer liberação nela. Dá até para fazer, mas sabe que vai causar bem vermelhidão, irritação na pele, tá? Tem que tomar cuidado. Alodínia, só para lembrar o que é alodínia. Alodínia é uma dor ao toque, né, a pressão, por uma pressão que não causaria dor. Então você toca na pessoa e a pessoa acha que você está apertando com muita força. Então são alterações de sensibilidade. Tanto a alteração que a pessoa tem uma hipersensibilidade, como uma hipossensibilidade. Tem que tomar cuidado. A gente tem os receptores. Pessoal, vocês conseguem ficar mais 10 minutinhos aí? Já deu meio-dia? Beleza, mais 10 minutinhos então. Então tem os receptores. Deixa os cachorros sair. Dentro dos receptores, eu tenho os órgãos de Golgi, por exemplo. E ele responde a contração. Esses receptores, eles estão na parte miofacial, tá? Eles respondem à contração muscular ou a manipulação muito forte. Por isso que fala, mas tem que doer. É porque dependendo da pressão que você coloca,
você vai estimular mais um receptor ou mais outro. Então, o resultado, ele vai reduzir o tônus da fibra motora estriada, por exemplo. Então, se reduz o tônus, é o famoso relaxa o músculo. Então, eu coloco mais força para poder causar um relaxamento muscular. O de Patini responde à técnica de alta velocidade ou vibratória. Então, melhora a propriocepção local. O corpúsculo de Ruffini responde especialmente ao alongamento lateral. Então, tem causa estiramento tecidual. A gente faz o deslizamento, lembra? Então, a gente acaba causando e aumenta a propriocepção e inibe a atividade simpática. E os receptores intersticiais, 50% tem uma resposta linear de alta pressão e 50% tem uma resposta linear de baixa pressão. Ou seja, o receptor intersticial, ele é meio bagunçado, porque assim, metade responde a alta pressão e metade responde a baixa pressão. Então, o que isso quer dizer? É importante a gente variar, fazer um pouco mais leve, um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, para atingir todos os receptores. E aí o intersticial, ele aumenta a propriocepção, aumenta a vasodilatação e a respiração do tecido, tá? E estimular a alta pressão causam dor e extravasamento do plasma. Então ajuda um pouquinho também a drenar. Eu trabalho primeiro terço. Aí tem os vídeos. Vou mostrar rapidamente, que foi a parte prática, para a gente finalizar. A liberação do diafragma, né? Então, o diafragma, a gente fazia a liberação dele para quê? Ele era como se fosse um trabalho para todos. Então, eu faço uma liberação do diafragma, porque o diafragma, ele está no meio do corpo, ele divide o corpo em dois, todas as vísceras dos órgãos de coração e pulmão, e o resto. E ele ajuda, né? No meio do diafragma, tem uma estruturinha ali meio boba, né? Tipo, a artéria, uma veiazinha ali, assim, quase não é muito importante, né? Que é uma brincadeira que são as mais importantes do corpo, talvez, que é a aorta e a cava. Então, ele ajuda a melhorar o bombeamento sanguíneo e ele ajuda a normalizar a homeostase do corpo. E pensando na parte biomecânica, posteriormente, ele se liga lá na região mais lombar alta, né, na torácica baixa. E com isso também, as pessoas que têm dor nessa região, torácica um pouquinho mais baixa ou lombar um pouco mais alta, elas podem ser beneficiadas por liberação dessa região também do diafragma. Aí eu tenho que colocar a tensão e fazer o deslizamento. E depois eu faço o desacoplamento, né? Lembra nessa imagem aqui, ó? Eu puxo a costela para fora e jogo ela para dentro, de acordo com o que está passando no vídeo agora aqui, na intenção de melhorar essa mobilidade das costelas. Tem esse aqui do traço miofascial, que é do eixo vertebral. Ele a gente fez de 3 maneiras, lembra? Uma que era mais sutil, uma que era um pouco mais pesada e uma outra que era para desatar nódulos, que era um pouquinho mais dolorida, né? Então eu comprimia uma mão contra a outra, fechava fazendo uma ondinha, aquela famosa ondinha, e ia deslizando até o final lá com o paciente. Essa também, para dor do eixo vertebral, da coluna, de alguma maneira, ela é ótima, tá? Então ela é ótima. Seja lá da torácica, ou da lombar, ou da sacroiliaca, então ela ajuda bastante. Cervical não tanto, mas ela colabora também. Eu faço isso aqui, olha, pressiono. Aí eu tenho o traço miofascial da toracolombar, que a gente dividia essa parte toracolombar em 3 partes. Eu fazia o deslizamento aqui dessa região toracolombar, que eu pego a torácica baixa e a lombar de maneira inteira. Vou do final das costelas e vou lá contornando o osso do quadril, né? A crista ilíaca. E uma bem no meio entre as duas. Dividi em 3 partes. Então, o meio, a parte das costelas e a parte um pouco mais de baixo. E ela era muito boa para dor lombar de maneira geral, né? Então, era bem... E esse protocolinho básico aí, ó, diafragma, eixo vertebral e tóraco-lombar ajuda demais para dor lombar. Então, um protocolinho bem básico, independente do que o paciente tenha. Eu só não vou conseguir fazer isso com o paciente se o paciente tiver muita dor na hora que for fazer.
Aí, tipo, fica impossível, porque dói muito. Ou eu alivio bem a minha mão para poder fazer, ou eu desencano. Tem que fazer outra coisa, porque nesse momento não vai ser possível. Esse outro que a gente fez, eu ganho alongamento da parte posterior. Se eu ganhar alongamento, qualquer problema que eu tenho aqui nessa região, que tem relação com encurtamento muscular, vai ser privilegiado, tá? Então, eu posso fazer pensando em dor na região posterior da coxa, mas também para ganho de alongamento do indivíduo. Posso fazer esse tipo de deslizamento para depois alongar, por exemplo, que fica também interessante, tá? E depois tem a fasciculação, né? Lembra que a fasciculação, o serrote, jogava de um lado para o outro para poder melhorar essa liberação tecidual também. O que mais aqui tinha? Acho que era mais isso. Aí, rodando a perna para pegar um pouco mais posterior, um pouco mais medial e um pouquinho mais lateral. Esse não fez, não? Nós paramos no anterior, então? Tá, então já dando spoiler para os próximos capítulos. Aí tem essa outra liberação miofascial, que é para o tríceps fissural. Ele também assim, é muito bom para quem tem cãibra, para quem tem encurtamento, para liberação, para dores no pé, tá? Porque tem ligação lá com essa região também. Fasciite plantar, não está no pé, mas só tem a relação da ligação do tríceps fissural com aquela região. Então a gente faz a liberação aqui do tríceps e depois faz a fasciculação também. Ela é bem igual ele está fazendo aí com o antebraço, ou dá para pegar com a pontinha do dedo, igual ele vai mostrar também. Esse é o Rodrigão. E fazer a fasciculação. Tem uma do pé que eu não mostrei, mas depois na aula eu vou mostrar para vocês. Que dá para fazer no pé também, mas é bem de buenas assim do pé. Também causa bastante alívio de diversas maneiras e dá para trabalhar também bem bacaninha assim com o pé da pessoa. Vou arrumar aqui. Pessoal, a aula é essa aí. Alguém mais tem alguma duvidazinha? Eu perguntei já. Professor, Falei. não é uma dúvida, na verdade é uma sugestão. Eu não sei se dá para fazer, mas a próxima aula ou alguma outra poderia ser de liberação das vísceras? Esse módulo eu não passo para vocês. Não. Não, então tudo bem, então. E da vista, na verdade eu passo, mas ela é bem simples. O problema é que tem coisa que é muito mais manual do que teórico. E a liberação visceral, ela é muito mais manual do que teórico, assim, pra vocês entenderem. Eu não entendo, então. É porque eu andei pesquisando e parecia ser tão complexo. Você tinha que entender a localização do órgão, como ele estava e tentar fazer a manobra. Eu achei muito complexo de entender. Mas eu vou dar uma pesquisada. A visceral, Samira, tem como complicar e tem como facilitar, né? Uhum. A visceral, mas só para você entender a complexidade da parada. Deixa eu ligar aqui o slide. A visceral é tipo, você coloca a mão em cima da víscera, lógico que não é minha víscera aqui no meu braço, mas só para vocês entenderem. E aí você tem que perceber o movimento que a víscera está fazendo internamente. E aí é difícil de pegar e explicar isso pessoalmente e virtualmente, então para mim é uma tarefa quase que impossível. Porque tem que pegar na víscera, palpar ela e perceber qual que é o movimento que ela está fazendo. E essa palpação, ela depende muito de treino, assim, sabe? Entendi. Mas obrigada mesmo assim. Nada. Bom, dos outros módulos, o próximo que eu estava pensando em passar para vocês é o trigger point, porque tem na relação da parte da face ainda, né? Aí ela como se fosse um complemento.
E aí, se for entrar essa parte do miofascial depois, o trigger point eu acho que vai ser interessante. Dá para ter noção dessas dores que eu comentei com você já, onde que fica o trigger, qual que é a relação, onde que eu vou palpar, que é uma anatomia um pouquinho mais fácil para quem fez um pouquinho de palpatória ou já está mais por dentro. Beleza? Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar por enquanto? Então, tá bom. Bom, vou me despedindo aqui de vocês então. Obrigado. A semana que vem a gente marca uma outra data e vou ver certinho. Mas talvez fica na quarta ou na quinta. Tá bom? Espero que todos estejam se cuidando e a gente vem conversando depois aí. E o que mais que eu ia falar para vocês? Por enquanto só, né? Beijão para vocês, viu? Até mais. Mando sim, Raeli. Eu vou salvar essa aula, eu vou ver se eu colocar ela em algum lugar depois, eu passo para vocês também, tá?